e quero ler com vocês hoje o livro de Gênesis. Gênesis significa início, começo, não é? No original é Bereshit, e a palavra Bereshit significa início, começo. Por isso é traduzido pela palavra Gênesis, né? Gênesis capítulo de número 19 e o verso de número 17. Eu quero ler um versículo, né, do capítulo 19, o verso 17 e o verso de número 26 para aquilo que eu quero transmitir à igreja hoje. Amém? Então, Gênesis capítulo 19, verso de número 17 e diz assim. 19, 17. Vou ler aqui então. A minha está diferente. O Gênesis 19, 17 diz assim. Vamos lá? Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa. Não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante a tua jornada pela planície. Foge a fim de não pereceres com os demais. Verso de número 26. Vamos lá? Contudo, a mulher de Ló olhou para trás. Imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Amém? Então, esse é o assunto que eu quero falar com os irmãos nesta manhã. Não olhes para trás. Amém? Não olhes para trás. Mas aqui a expressão de não olhar para trás, eu quero trazer nos dois sentidos, porque esse olhar para trás tem dois sentidos. Tem o sentido bom e tem o sentido ruim, não é? E eu quero partilhar com vocês os dois sentidos de nós olharmos para trás, ok? Tanto o lado bom como o lado ruim. Deus chama um homem chamado Abraão, e eu amo a Bíblia, não é que eu não amo para trás, mas eu amo a Bíblia a partir de Gênesis 12, porque ali vai aparecer, né, o agir de Deus em favor ou em pró dos povos, das nações. E a promessa de Deus para Abraão é que ele seria uma bênção para, né? A partir do momento que ele é uma bênção para, então de Gênesis adiante temos essa promessa da parte de Deus na vida de Abraão. Abraão, os irmãos conhecem a história, ou pelo menos sabem quem é Abraão, ou quem foi Abraão. Pela leitura da Bíblia Sagrada nós sabemos quem é Abraão e quem foi Abraão em Deus e aquilo que ele fez em Deus. Abraão então ele vai sair da sua terra, não é? Ele está na Mesopotâmia, e ele vai sair para uma terra onde que Deus ainda não disse qual era, não indicou o lugar, mas Abraão está trocando o certo pelo incerto, né? Abraão está trocando aquilo que é certo, ele está certo, ele tem boas condições lá na Mesopotâmia, e Deus então disse para ele sair a uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, ele está trocando o certo pelo incerto, mas em Deus que está guiando a sua vida. Amém? Muitas vezes nós trocamos o incerto pelo certo, né? Muitas vezes nós dizemos: não, isso aqui não está muito bom, isso aqui não está muito certo, então eu vou trocar pelo certo. Abraão faz totalmente o contrário. Ele troca o certo pelo incerto, porque ele sabe que o certo sozinho pode ser uma coisa, agora o incerto, aquilo que eu não conheço ainda em Deus, pode ser a coisa mais certa que eu faça na minha vida. Então ele vai trocar isso e vai-se embora. Ele vai crescer muito na terra, ele vai levar consigo um sobrinho, né? Porque o pai de Ló morreu, então Abraão vai com ele, a sua jornada, a sua caminhada vai ser com esse sobrinho. Os dois crescem demais, diz a Bíblia. Então os pastores de Abraão começam a brigar com os pastores de Ló, porque os animais aumentaram, né, para os dois lados, então eles começam a ter atrito entre os pastores.
Então, Abraão e Ló estabelecem ali uma conversa e dizem: vamos fazer o seguinte, vamos nos separar. Você vai para um lado com seus pastores e seus animais, e eu vou para outro lado com meus pastores e meus animais. Ok? Então, Ló vai escolher. Abraão disse: escolhe tu. E isso é muito interessante, porque na cultura que eles estão a viver, quem tem barba mais comprida, quem tem cabelos mais brancos, é aquele que escolhia primeiro. Mas Abraão diz: é você que vai escolher, né? Porque quem está carregando a promessa de uma terra não é Ló. Quem está carregando a promessa de uma terra é Abraão. Então Abraão sabe que onde Deus enviar, a prosperidade, a bênção vai estar com ele. Não por quem ele é, mas por quem fez a promessa a ele. Então Abraão disse: olha, escolhe tu. Então Ló começa a escolher como nós escolhemos. Como é que nós escolhemos, pastor? Nós escolhemos pelos olhos. Nós escolhemos pelos olhos. Compramos roupa pelos olhos, comemos comida pelos olhos. Quantas vezes nós vemos aquele prato, aquela coisa mais linda, e quando vamos comer aquilo não tem sal, não tem tempero, não tem nada. Não é? Já aconteceu ou só acontece comigo isso? Não é? A vista parece ser... Não é? E quando vamos experimentar aquilo, né, termina em nada. Então Ló vai escolher. Ló não é tonto. Eu vou ficar com as campinas, porque ele já pensa: ali meus animais vão ter comida, ali eu não vou ter muito trabalho de carregar animais de um lado para outro, eles vão ter comida, eles vão ter mantimento, então eu vou para as campinas. E a Bíblia diz campinas secas? Não, campinas verdejantes. Então Ló vai para lá, e Abraão diz: eu vou ficar aqui, né? E Abraão então fica ali. Ló vai para uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. E então as acusações, os problemas daquela cidade começam a subir, disse a Bíblia, diante de Deus. O clamor daquela cidade, as coisas que se faziam naquela cidade começam então a subir diante de Deus. E então quem vai interceder por aquela cidade é Abraão. Abraão vai interceder diante de Deus pela vida daquele povo, pelas vidas que estão naquela cidade. Então Abraão vai começar a dizer a Deus: Deus, o Senhor vai destruir aquela cidade? Mas se naquela cidade há 50 justos, o Senhor vai destruí-la? E aí ele faz uma pausa, começa a pensar e diz: se calhar não tem 50. Senhor, se lá tivesse 40 justos, o Senhor destruiria essa cidade? Vai se calhar muito. Senhor, se lá tivesse 30 justos, o Senhor destruiria toda a cidade, tendo 30 justos lá na cidade? E ele começa, os números de Abraão começam a descer, né? Mas se tiver 20, e se tiver 10, né? E se tiver um justo, Senhor, o Senhor destruiria a cidade com aquele justo lá? Então Deus decide enviar 2 anjos, diz a Bíblia. Deus envia 2 anjos àquela cidade, porque naquela cidade está a casa, está a família de Ló. A família de Ló, ela é composta pela sua esposa e 2 filhas virgens. Então, na casa de Ló mora ele, a esposa e 2 filhas. Então, os anjos vão chegar lá e vão avisar a Ló aquilo que Deus vai fazer. Notem uma coisa, um detalhe muito interessante. Quem intercede diante de Deus e questiona diante de Deus a sua decisão é Abraão. Os anjos não questionam a Deus. Os anjos só obedecem aquilo que Deus manda. Nós temos a capacidade, nós temos esse sentimento de questionar aquilo que Deus faz, de questionar aquilo que Deus realiza, de questionar por que Deus fez isso. Os anjos não. Os anjos recebem a notícia e vão executar aquilo que Deus manda. Agora, esses 2 anjos que estão naquela cidade para destruí-la, porque Deus determinou assim fazer, esses anjos são palpáveis, ok? Porque quando eles entram para a casa de Ló, os homens da cidade, as crianças
cidade, diz a Bíblia, que vieram à porta de Ló e perguntar: quem são estes dois ali? Ou seja, eles estão vendo aqueles homens, ok? Então, não são anjos. No nosso pensamento, anjo é uma coisa assim, com asas e espiritual, que não dá para ver nada. Não, esses aqui são visíveis porque as pessoas da cidade viram entrar na casa de Ló. E então a Bíblia diz que Ló vai sair, vai fechar a porta para trás e vai conversar com a multidão de pessoas que se ajuntaram na porta dele. Por quê? Porque aqueles homens estão querendo ter relações com os anjos que estão dentro da casa de Ló. A depravação era tão grande que Ló disse assim: epa, não faz mal a eles, eu vou dar minhas duas filhas que ainda não se deitaram com nenhum homem, eu vou dar as duas minhas filhas e vocês fazem com ele o que vocês entenderem. E então os homens ficaram bravos. Epa, quem é você? Você está mandando agora em nós? Você quer não sei o quê? E a Bíblia disse que o anjo que está lá dentro, palpável, ele vai agarrar no braço de Ló, vão metê-lo aqui para dentro da casa, e todos aqueles que estavam ali foram cegados, a Bíblia diz. Eles ficaram cegos e cada um foi para o lugar. Então o anjo vai dizer a Ló: é o seguinte, Deus vai destruir tudo isso aqui. Então vai lá, avise seus gernos, porque a filha já está prometida, diz a Bíblia. Avise seus gernos e diga: olha, Deus vai destruir isso, e leva ele com você. Agora, se Deus vai destruir uma cidade toda, Deus vai salvar uma família, isso nos dá uma informação muito importante. Toda a cidade praticava essas imoralidades, menos aquela família, ok? Senão Deus não salvaria, ok? Seriam destruídos na mesma com toda aquela cidade. Então o anjo disse: avisa seu genro, e ele vai lá, né? Como um bom sogro, né? Vai lá e diz o seguinte: Deus vai destruir tudo isso aqui, vocês querem vir com a gente? Lô, você está pirado, né? Você está ficando maluco, Deus não vai fazer nada disso. Então os germos ficaram para trás e eles continuaram. E o anjo disse: amanhã vocês vão sair daqui, porque Deus vai destruir tudo isso aqui, né? Então saiu Ló, a mulher e as duas filhas. Começaram a caminhar, começaram a andar. E a ordem era essa: não olhes para trás, nem pares, porque você vai ser destruído, ou outra tradução diz: você vai perecer. E essa história é muito impactante, porque essa história vai repercutir lá no Novo Testamento. Jesus está a tratar em Lucas, está a tratar das coisas do final dos tempos. Jesus está a tratar das coisas que iriam acontecer no final da caminhada aqui na terra, e Jesus vai se lembrar dessa mulher. Lucas capítulo 17, verso 32, está escrito assim: Jesus disse para aquelas pessoas: lembrai-vos da mulher de Ló. E ele continua o seu discurso. Então é um alerta para o final dos tempos, para que nós olhemos para a vida dessa mulher e possamos tirar algumas lições para a nossa vida, para nós não fazermos igual a ela. Porque a advertência de Jesus é para que nós nos lembremos dela, para nós não fazermos igual. Muitas vezes o aconselhamento pastoral ele é ao contrário, né? Eu já tenho medo de aconselhar alguém: olha, faz assim, desse jeito. E a pessoa vai fazer tudo o contrário. Então eu estou seriamente pensando em aconselhar errado para a pessoa fazer certo. Fazer uma psicologia reversa, né? Então quando Jesus fala da mulher de Ló, é para que nós não fazemos igual. O lembrar da mulher é para que nós não façamos igual a ela. Quando Jesus trata das coisas finais e vai dizer então: olha, lembra o que aconteceu com ela, lembra
essa mulher. Então, nós vamos analisar o que aconteceu com a mulher de Ló, né? E tirarmos algumas lições para nós não fazermos igual a ela. Agora, o problema não estava a olhar para trás. O problema não era olhar para trás. O pecado aqui não era olhar para a cidade, né? A ordem de Deus era: não olhes para trás para que não pereças, né? Agora, ela não poderia olhar para trás, não era por causa da cidade, porque a cidade vai ser destruída. Ali já não há mais nada. O problema é ela ter recebido algo de Deus e fazer o contrário. O problema era receber uma ordem de Deus e desobedecer aquilo que Deus disse. Deus poderia dizer: olha, vai para frente e caminha e não olha para os passarinhos. E ela ter olhado para os passarinhos, ali que está o problema. O problema não é os passarinhos. O problema é a desobediência na palavra e naquilo que Deus diz. É aí que já se o problema. Em eu desobedecer aquilo que Deus diz. Amém? Interessante que essa mulher não era igual a todas as mulheres da cidade. Quando vamos ver o que se fazia em Sodoma e Gomorra, ela não era igual às outras mulheres da cidade. Ela não era uma mulher promíscua, não era uma mulher pecadora, se podemos dizer assim. Ela não era uma mulher que praticava as coisas que a cidade praticava, porque senão Deus não a salvaria. Não estamos falando de uma mulher que estava lambuçada no pecado. Não, Senhor, nós estamos falando de uma mulher que, juntamente com a sua casa, juntamente com seus filhos, recebeu a ordem de Deus de ser salva, de ser tirada daquela cidade para não ser consumida pelo fogo que iria consumir aquela cidade, né? E interessante que por causa dessa desobediência, Deus então decidiu erguer ali uma estátua em honor, não é? A desobediência daquela mulher. Foi erguido ali uma estátua que representaria a desobediência e o exemplo que Jesus disse para ele. Então o grande pecado não era olhar para trás. O grande pecado era desobedecer aquilo que Deus disse. Porque se nós analisarmos a Bíblia, quem está aí? A Mariana. Gênesis 19, 27 e 28, está escrito assim: e Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera de pé diante do Senhor e contemplando Sodoma e Gomorra. O problema não é olhar para a cidade, o problema é desobedecer a Deus. Abraão vai olhar para Sodoma e Gomorra e ele não vai se transformar numa estátua de sal. Porque o problema não é olhar para a cidade, o problema é desobedecer a Deus. Agora, se Deus colocou esse condicionante de não olhar para trás, porque senão você vai perecer, se Deus disse isso, agora imagina, aqui não há falta de fé, porque senão eles não tivessem saído, ok? A partir do momento que eu decido sair, eles decidem sair, é porque acreditam naquilo que Deus vai fazer. Então, se eu, olha a loucura, se eu acredito que Deus vai destruir uma cidade e eu vou sair com minha família, por que eu não vou acreditar que eu vou perecer por desobedecer aquilo que Deus disse? Isso é uma tolice. Então, se eu saio porque eu sei que Deus vai fazer chover fogo, eu não vou ser tonto de olhar para trás, não é? Mas essa mulher acredita que Deus vai destruir, mas mesmo assim ela desafiou ao próprio Deus, olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal, disse a Bíblia, né? Culturalmente, ela era a última pessoa a vir na fila, culturalmente. Os homens sempre iam para frente e o resto para trás, culturalmente falando, né? Eu não sei se por aqui você pratica isso, né? Geralmente, culturalmente, o homem ia na frente e o resto ia para trás. A mulher, o filho ia para trás seguindo ao homem, não é? Então imagina essa cena de eles saírem, né? E de repente parou-se de ouvir
a voz da mulher, da mãe das crianças. Não é? E Ló não podia olhar para trás, porque se olhasse para trás, já era também. As filhas não poderiam olhar para trás, porque se olhasse para trás, já era também. Então imagina a cena de você estar andando, sua esposa, seus 2 filhos, andando para trás, daqui a pouco na conversa, e o que nós vamos fazer em Soar, porque Deus tirou eles para colocar numa cidade chamada, o que nós vamos fazer lá, e não sei o que, daqui a pouco a avó sumiu.